Como funciona a política de enfrentamento à violência contra as mulheres e qual a influência que programas sociais exercem na vida das mulheres que estão vivendo ou tentando sair de uma situação de violência? Quem nos explica mais sobre essas e outras questões relacionadas à violência de gênero é Érica Carvalho, assistente social há 12 anos, graduada e mestra em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Desde 2009 faz parte do quadro de técnicos da referida universidade, atuando dentro do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos. Atualmente é coordenadora do Centro de Referência de Mulheres da Maré, Carminha Rosa. Seja bem-vinda, Érica. Obrigada. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: o que te levou a trabalhar com o tema violência contra as mulheres? Então, meu primeiro contato com o tema da violência de gênero foi na graduação. Eu participei de um grupo de pesquisa que pensava sobre a violência de gênero e a formação do profissional de saúde, né? A ideia era saber se esse profissional ele tinha uma formação para atender essas mulheres, ou como ele atendia essas mulheres. Então eu comecei a partir daí a ler algumas coisas, né, a ver algumas coisas relacionadas ao tema. E depois eu fui para o campo de estágio, eu fiz estágio numa maternidade pública, aqui no município do Rio, e que essa maternidade tinha um atendimento diferenciado, mais humanizado às mulheres. E na primeira semana de estágio eu me deparei com um caso de violência. Eu conheci a violência só de ouvir falar, porque na pesquisa eu conversava com profissionais, eu não conversava com mulheres. Então eu tinha uma ideia, assim, né, muito vaga. E quando eu me deparo com uma mulher de 25 anos, grávida do terceiro filho, vítima de violência, aquilo me chocou. Esse encontro com a violência, a violência se materializando ali na minha frente, né, no atendimento, aquilo me chamou a atenção e eu fiquei chocada, porque era uma mulher de 25 anos, jovem, mas com uma carga muito grande de violência. Né? Ela mostrava as marcas da violência no corpo, ela trazia isso no corpo dela, na fala, enfim. Então, eu acho que a violência, na verdade, acho que me escolheu, né? E aí, depois que eu comecei a entender mais o fenômeno, e a observar e acompanhar outros casos, eu me apaixonei pelo tema, eu escolhi esse tema como uma causa, né? Essa é a minha causa hoje. Lutar. Exatamente, a lutar contra esse fenômeno, que é absurdo, enfim. Mas a partir desses encontros que eu tive, né, na academia e também na prática ali, no campo de estágio, com essas mulheres, porque depois dessa jovem vieram outras mulheres, né, e aí eu pude saber o que realmente representava, o que a violência representa, né, na vida delas e no dia a dia do serviço. Então esse foi meu primeiro contato, assim, meu primeiro namoro, digamos assim, com a violência. Depois virou casamento, aí não tem mais volta. Você trabalha no Centro de Referência de Mulheres da Maré, Carminha Rosa, que é um projeto de extensão singular localizado dentro de uma comunidade popular, o Complexo da Maré. O projeto tem como finalidade o atendimento às mulheres em situação de violência de gênero. Gostaria que você falasse um pouco sobre o objetivo do projeto e como ele funciona. Então, os centros de referência, eles têm como objetivo instrumentalizar essa mulher vítima de violência, né? Proporcionar a ela um espaço onde ela vai refletir sobre a condição dela de sujeito, se descobrir enquanto sujeito da própria história e, a partir daí, tomar decisões em relação ao que ela está experimentando. E como é que a gente faz isso? A gente tem lá o atendimento individual, o atendimento psicossocial a essa mulher. Então, nós temos um psicólogo, assistentes sociais que faz esse primeiro acolhimento, esse atendimento, né, a essa mulher. E além desse atendimento individual, nós temos também atividades mais globais. Temos oficinas de artesanato, enfim, temos rodas de conversa, debates. Nós também trabalhamos nas escolas, com professores, com mães de alunos, sensibilizando, né, em relação ao tema da violência. Trabalhamos com profissionais de saúde, também capacitando, sensibilizando esse profissional para que ele acolha da melhor forma possível essa mulher que busca aquele serviço. Então a gente trabalha tanto no atendimento individual como também ações de prevenção na comunidade e junto aos serviços também que atendem essa comunidade, né?
Eu gostaria de saber como é a logística para que esse conjunto de centros atuem de forma a guarnecer a mulher por todos os lados, para que ela se sinta segura o suficiente e ir no processo de fortalecimento após a violência. Então, a rede de atendimento, esse trabalho em rede, na verdade é um diálogo entre os diferentes serviços que compõem essa rede especializada e também não especializada, porque tem serviços que a gente aciona que não fazem parte dessa rede mais própria, né? Enfim, mais específica. Então, o que acontece? Nós dialogamos, né, com outros serviços, a saúde, por exemplo, as próprias delegacias especializadas, com as defensorias, os núcleos de defensoria especializados, né, o NUDEM. Enfim, há um diálogo, há uma troca entre os profissionais desses serviços. Então, quando a gente encaminha uma mulher, por exemplo, para o NUDEM, que é a Defensoria Pública, a gente faz o atendimento e ela entende que precisa buscar a defensoria. Então, há todo um trabalho de encaminhamento, de diálogo com a defensoria, para que a gente possa encaminhar essa mulher e, ao mesmo tempo, continuar acompanhando. Porque não é simplesmente você, então agora você vai lá para a defensoria e acabou aqui. Não, a gente vai acompanhando também essa mulher junto com a Defensoria Pública, junto com as delegacias, enfim. E aqui do Estado do Rio de Janeiro, nós temos, aqui na verdade é uma iniciativa do Estado, mas que engloba apenas a rede do município, nós temos uma reunião mensal, que é a reunião da rede capital. Então, são todos os serviços especializados da rede, né, que se reúnem uma vez por mês para tratar dos desafios que nós enfrentamos no dia a dia e também das possibilidades que nós temos. Então, ali naquele espaço, você tem as casas-abrigo, as delegacias, você tem os juizados também que participam, o próprio NUDEM, a Defensoria Pública, os centros de referência da capital, que são 5, se eu não me engano, ou 4 ou 5. E aí a gente discute, né? Discutimos com a saúde também participa dessas reuniões. E aí ali a gente tira estratégias, eventos em conjunto, ações em conjunto, para dar visibilidade ao tema da violência. E também a gente trata de alguns casos que a gente está atendendo, que a gente está acompanhando. A gente pede sugestões, orientações. Então é um espaço muito bacana de diálogo, que fortalece essa rede e esse fluxo de atendimento. Né? Porque não é só você encaminhar, precisa existir uma coesão nesse encaminhamento. Por que isso? Porque o importante é a gente olhar essa mulher integralmente, né? Esse atendimento integral e humanizado também, esse acolhimento. Então, é muito importante ela não ser jogada de... A gente não pode fazer a mulher de ping-pong. Agora você vai ali. Então, tem que ser uma coisa, em cadeia, tem que ser uma coisa muito bem feita, articulada, para que ela não se sinta assim, igual um ping-pong. Ah, você me encaminhou para lá, agora eu pulei para cá, porque isso também você acaba contribuindo para a vitimização dessa mulher, ou revitimização. Porque imagina, se eu encaminho para a Defensoria Pública e faço só, eu estou encaminhando a mulher tal, acabou. Se eu não explico por que eu estou encaminhando, se eu não ligo, se eu não faço essa articulação, o que vai acontecer? Ela vai chegar na Defensoria Pública, vai ter que repetir tudo que ela falou para mim no centro de referência. E isso revitimiza a mulher. E a mulher não gosta de ficar repetindo a mesma história, porque para ela é doloroso. Lembrar do que aconteceu com ela e ficar remoendo isso. Então, se eu encaminho da forma correta, se eu dialogo, se eu articulo, ela não vai precisar ficar repetindo a história dela. Porque o defensor já vai... Não, olha só, já conheço o seu caso, eu sei, eu conversei, a gente articulou esse atendimento, então agora vamos partir do ponto aqui da pensão alimentícia ou da medida protetiva. Ela não vai precisar ficar repetindo. É claro que essa rede tem várias questões, ela não é perfeita, né? Existem vários furos nessa rede, vários desafios, mas o importante é dizer que ela existe. Existe um aparato, a mulher não está sozinha. O Estado ele está presente. Existem órgãos, organismos que estão ali para ajudar essa mulher a superar a violência. E organismos públicos, que é importante a gente dizer isso no momento que a gente está vivendo. É importante nós colocarmos isso aqui. São serviços públicos. Há um investimento do Estado para que a mulher supere essa violência, para que essa rede funcione, né? Então, é importante dizer isso, que existe um aparato para que essa mulher ela possa se sentir fortalecida para superar, então, essa experiência de violência. Gostaria que você explicasse o que é a política de enfrentamento à violência contra as mulheres.
Então, política de enfrentamento é um instrumento que tem como finalidade lançar as diretrizes, os princípios e as ações do combate à violência contra as mulheres, assim como a prevenção a essa violência. E essa política ela também organiza, né, a assistência a essa mulher, assim como a garantia de direitos, ou seja, ela preza por cumprir as normativas internacionais e também nacionais em relação ao fenômeno. Então, a política, ela organiza, né, assim, resumidamente, ela organiza esse enfrentamento. O que é o enfrentamento? O que a gente entende, né, por enfrentamento? É uma atuação ampla das políticas públicas. Não é só uma questão, a violência não é só uma questão da segurança pública ou da assistência social ou da justiça. Todas as políticas públicas, habitação, lazer, educação, precisam estar envolvidas nesse enfrentamento. Cada uma na sua especificidade. Então, o enfrentamento, ele preza isso também. É uma articulação entre as políticas em prol desse enfrentamento, em prol desse combate à violência. Então, quer dizer, você tem ações de prevenção, como eu falei, são 4 pilares, né? A prevenção, então são as campanhas, são ações que visam fazer com que as pessoas reflitam sobre o que produz essa violência, né? As desigualdades de gênero, enfim, essa questão cultural, esses papéis, né? O que é ser homem, o que é ser mulher. São essas coisas que fundam, né, a violência. Então, as ações de prevenção, elas visam justamente a reflexão sobre esses papéis, sobre esses lugares, e como é que isso calha na violência contra as mulheres. O combate à violência, o que é o combate? É você fazer valer a Lei Maria da Penha, fazer cumprir ali as medidas protetivas, a punição do agressor, a responsabilização desse agressor. Esse é o combate. A assistência já é, no caso, o centro de referência, você ter serviços ali que possam receber essa mulher e fazer um acompanhamento mais sistemático dessa mulher. E a garantia de direitos, como eu já falei, é fazer valer os acordos internacionais que foram assinados pelo Brasil, por exemplo, né? A gente tem a Convenção de Belém do Pará, que é recente, da década de 90. Temos aí outras, a própria Declaração dos Direitos Humanos e outros documentos que foram assinados, que foram ratificados pelo Brasil, e também a legislação brasileira em relação e os tratados, enfim, os acordos em relação à violência. Então, são 4 pilares que essa política ela traz, e ela vai organizar essa rede especializada, ela vai dizer o papel de cada serviço e também o papel da rede não especializada. Por exemplo, os Centros de Referência da Assistência Social, os CRAs, você já ouviu falar dos CRAs, CREAS, são tantas siglas, né? Mas, enfim, a política de assistência tem um papel importante, né, nesse enfrentamento. Então, e ela não é um serviço especializado no atendimento à mulher vítima de violência, mas é importante, então nós encaminhamos para o CRAS muitas vezes. A política de educação, qual é o papel da política de educação nesse sentido? A habitação, enfim, ela vai os hospitais de emergência, a contribuição desses serviços para o enfrentamento. Então a política ela vai organizar, vai dizer como proceder, em que linha você vai seguir, né, ali para esse enfrentamento. Ela dá as diretrizes políticas, os conceitos desse enfrentamento. E a partir desse instrumento, desse documento, os serviços, os organismos de política para as mulheres, então se organizam, enfim, eles preparam aí os seus serviços, as suas ações nesse sentido. De que forma você acredita que o ciclo de violência contra a mulher pode ser rompido e como o Centro de Referência atua nesse processo? Então, eu acho que a primeira coisa é o acolhimento, o apoio. Como é que a mulher ela começa esse processo de ruptura, né? Ela vai buscando, às vezes, um amigo ou um familiar. É difícil para ela contar muitas vezes o que está acontecendo, mas quando ela toma essa coragem, é preciso valorizar isso. Então, às vezes ela procura a família primeiro, né? Quem está mais próximo. Então, se ela encontrar um apoio, se ela encontrar um acolhimento, fica mais fácil, né? Eu posso contar com você, posso confiar em você, então, e vamos junto, né, ali. Além disso, além desse apoio, muita gente fala assim, tem que ter força de vontade, tem que ter... Eu concordo, eu acho que a pessoa tem que decidir, mas muitas vezes ela precisa se fortalecer primeiro para depois decidir o que vai fazer.
Isso. Então, o centro de referência, ele é importante nesse sentido, porque o acompanhamento que a gente faz é sistemático. Então, ela é acolhida, nós fazemos o primeiro atendimento a essa mulher, e aí, a partir daí, ela vai retornando. E a gente vai conversando com ela sobre essa experiência dela de violência e contribuindo para que ela reflita sobre isso, né? Então, a gente vai colocando aquela pulguinha atrás da orelha, né? Vai jogando aquela sementinha ali. E vai chegar um momento, e esse processo não é rápido, cada mulher tem o seu tempo. Então, não adianta achar que foi no centro de referência, foi na delegacia, pronto, tudo resolvido. Não está. Porque é difícil para essa mulher romper. Muitas vezes, o agressor é o seu companheiro, é o pai dos seus filhos, é o namorado, enfim. E ela tem uma relação afetiva com essa pessoa. Então, é difícil para ela romper com isso. Então, só ir à delegacia ou ao centro de referência não é o suficiente. Ela precisa se fortalecer. Então, é um processo que às vezes é lento, até ela se perceber como sujeito, ela se percebe, não, eu sou uma mulher, eu posso construir uma nova história. Então, a partir disso, desse saber, eu vou tomar tal decisão. Isso também tem a ver com a questão da força de vontade, a ver com a percepção dela sobre si mesma. Mas tem também uma questão que não é só individual, é uma questão social também. A violência, ela extrapola o ambiente privado. Muita gente acha que a violência é um problema privado, individual. Como eu falei aqui, né? Se eu decidir, eu vou romper com tudo. Não é bem assim. Porque, por exemplo, lá as mulheres da Maré, por exemplo. Se essa mulher, ela não trabalha, né? Ela depende do companheiro, ela decidiu se separar, ela quer romper com a violência. Mas, espera aí, para procurar um trabalho, eu preciso de creche para colocar os meus filhos. Porque eles ficam comigo o dia inteiro e eu só posso procurar trabalho se eu deixar com alguém. A minha mãe não pode ficar com meu filho. A minha sogra muito menos. Então tem que ter uma creche. Mas aqui na Maré não tem creche. Como é que eu faço, então, para procurar trabalho? Isso é um ponto, né? E aí, tá bom, tem a creche, mas e o trabalho? Eu só tenho ensino fundamental. O ensino fundamental, muitas vezes ensino fundamental incompleto. Ela não tem qualificação para aquela vaga ou para as vagas que estão disponíveis. Então, ela não consegue o trabalho. Aí ela bate na assistência. Ela até tem um trabalho. Ela ganha, sei lá, R$500 por mês. Então, ela tem que complementar a renda dela, porque com R$500, como é que eu vou pagar o aluguel na Maré, me sustentar, enfim. Aí, a gente encaminha para o Bolsa Família. Mas a sua renda dividindo você, porque como é renda per capita, só você e seu filho, 250 não dá para você. Então, olha, você não é elegível para o Bolsa Família. Então, são várias barreiras que ela vai enfrentando, que daqui a pouco ela chega à conclusão que é melhor ficar em casa, porque o marido dela, pelo menos, ele me sustenta, pelo menos, eu tenho um dinheiro no final do mês, não falta nada para o meu filho tem comida, tem roupa, e então eu vou suportando isso aqui. Então, não basta para romper o ciclo da violência, você precisa assim, se perceber enquanto sujeito, aí entra a força de vontade, entra a questão da autoestima, mas também ela precisa de um apoio externo, um apoio familiar, apoio de amigos e também o apoio do Estado. É um trabalho conjunto, para que essa mulher ela possa se fortalecer e dizer, olha, eu não quero mais viver com você. Ou ela pode até, eu não quero romper o meu relacionamento, mas eu quero romper com a violência. Até para ela poder se impor, ela precisa estar mais fortalecida. E a independência financeira, ela é muito importante nesse sentido também. Então, ela precisa encontrar condições materiais para romper com essa violência. Agora, se ela não encontra trabalho, não encontra creche para o filho, se não tem acesso à saúde, à educação, porque assim, se eu não tenho qualificação para aquela vaga, eu preciso estudar. Eu preciso voltar à escola, mas eu não tenho vaga na escola. Ou eu trabalho muito, como eu tenho baixa escolaridade, então eu trabalho assim 12 horas por dia, trabalho, 15 horas por dia, e não consigo tempo para estudar. Porque muitas vezes essas mulheres estão subempregadas, elas não têm os direitos trabalhistas garantidos, então elas se submetem a jornadas de trabalho muito desgastantes. E aí quando chega em casa tem que cuidar do filho, tem que cuidar da casa e não tem tempo para estudar. Então, o importante é que o Estado garanta condições para essa mulher trabalhar, criar os seus filhos, né? O Estado precisa munir essa mulher de equipamentos de qualidade, então escola, creche, de trabalho,
Né? E a mulher precisa encontrar esse apoio, esse esteio com os amigos, com a família. Vai ser mais fácil para ela. Ela pode conseguir sem essas coisas? Pode, ela pode conseguir. Claro que pode. Mas vai ser um pouco mais difícil para ela. Então, e o centro de referência é importante por isso, porque quando ela acha que não tem mais possibilidade, que tudo, a gente não consegue enxergar nada, o centro está ali. Para dizer para ela, não, olha só, nós estamos junto com você, vamos juntos pensar em estratégias, vamos juntos pensar em caminhos que você pode percorrer para que você possa superar a violência. Então, às vezes, um sonho que você tem, que ela tenha, que ficou engavetado, isso no atendimento contínuo, a gente pode, né, construir com ela projetos futuros, não desmerecendo a violência, mas sentar, olha, a violência aconteceu, é um fato na sua vida, mas vem cá, será que você é a violência que você sofreu? Você pode ser mais do que ela, né? E aí a mulher começa, realmente, eu acho que... E aí não sou só isso, né? Eu sou só fruto da violência. Exatamente. Eu posso existir fora dela. Exatamente. E aí, com o trabalho técnico, né, responsável, essa mulher começa a perceber essas coisas e aí ela deslancha. Então é muito, muito legal. Mas é isso, o romper com a violência envolve um trabalho conjunto. É a mulher, a sociedade, e aí envolve com a família, amigos, enfim, né? E o Estado. Muito obrigada, Érica, pela sua participação e por trazer à tona esse tema tão importante. Obrigada a você. Agatha Ariel para a TV Juliano Moreira.